Bom, vamos lá. Quem é o Guilherme? Sou Guilherme Engel, eu sou empresário, sou dono de uma agência de marketing digital e publicidade, que é a GD Plus. É uma agência que ela é focada hoje em gestão de tráfego pago, antigamente conhecida como mídia digital, e redes sociais, né? Então, eu tenho uma sociedade junto com meu irmão. Ele cuida hoje da parte de redes sociais da empresa, ele toca toda a parte operacional de criação de conteúdo e eu toco hoje toda a parte operacional de tráfego pago. Além da GD Plus, que existe desde 2018, eu tenho também uma marca de moda masculina, de camisetas, bonés, bermudas. A gente está lançando vários produtos novos agora, então tem bastante novidade vindo nesse sentido. É workaholic que nem eu, vocês perceberam, né? Tenho desde 2019, na verdade comecei em 2020, um pouquinho antes da pandemia chegar. A gente fabricação própria e a gente revende nos marketplaces aí. Estamos na Shopee, estamos no Mercado Livre, enfim. Indo para outros marketplaces agora também, crescendo bastante, inclusive, nesse sentido. E como que você caiu no marketing digital? Você é formado na área, não é? Putz, é engraçado, porque aí fala assim, é engraçado, aí chega uma história de merda e ninguém dá risada. Não, engraçado é um modo de dizer, né? Vamos Exato. traduzir, porque o pessoal não perdoa, né? Cadê a graça? Exatamente, foi assim que é da graça. Não, eu, na verdade, tava precisando pagar a faculdade, isso em 2009. Eu tava trabalhando com telemarketing na época, eu tinha acabado de fazer uma ligação para um cliente que me xingou em italiano. A primeira palavra em italiano que eu aprendi foi Não, um tem xingamento. gente que é xingado. Eu trabalha... Tipo, retado, sai daí! Aí tem gente que é xingado. Não, Em ele falou, vá italiano. fanculo. O que ele falou? Vá fanculo. Vai Vai tomar no tomar no cu? cu. Aqui a E gente eu fala trabalhava com palavrão. cobrança. Ah, tá Então, explicado. exato. Isso Aí, que atenderam, pelo menos eu não atendo quando é exato. cobrança. Naquela época atendia ainda, não tinha tanta... Não era tão recorrente. Exato. E aí, eu tava precisando urgente de emprego. A minha cunhada, na época, a tia dela trabalhava numa empresa que vendia colchões ali na Avenida Estados Unidos, que continua da Augusta ali de São Paulo, aqui de São Paulo. É uma avenida conhecida. Isso. O Pra quem Brasil não é todo tá daqui. assistindo. Exato. Ó a pressão. Né? Brasil todo. Aí ele pega a xícara assim, né? Tô tremendo. E eu fui lá fazer uma entrevista e tal, e a entrevista era pra contabilidade, não era nada a ver com marketing digital. E aí, na hora que eu cheguei lá na entrevista, era uma entrevista pra loja física deles. E na hora que eu cheguei ali, eu comecei a falar que eu tava fazendo publicidade e propaganda na faculdade, né? Olha o nervosismo batendo. Tela azul. Põe a tela azul. Eu tava fazendo publicidade, e aí eu falei pra eles, eu conheço, sei mexer um pouquinho com Photoshop, eu sei mexer um pouquinho com Flash, não sei o quê. Tinha Flash na Nossa, época, isso né? em 2000 Muito tempo atrás, 2009, 2010, por aí. Acho que foi 2009. Aí eles falaram assim, a gente tem uma empresa aqui que chama Colchão.com, que é um e-commerce, que é uma empresa que a gente tá agora... Nossa, que domínio excelente. É, muito bom. Se ele quiser vender o domínio, ele já tá ganhava rico. muita grana. E a gente hoje trabalha aqui, a gente tá com uma agência de publicidade fazendo as coisas lá dentro, mas a gente queria alguém pra internalizar. Então, você se importaria de não ir pra vaga de contabilidade e vir pra vaga de marketing? Eu falei, não, pra mim tá perfeito. Melhor ainda. Aí eu cheguei em casa, todo feliz, né? Aquele feedback positivo da reunião. Cheguei em casa todo feliz. Aí meus pais falaram assim, e aí, Guilherme, como é que foi a reunião, tal, a entrevista? Eu falei, pô, foi legal, eu acho que eles vão me contratar. E aí, que empresa que é? Eu falei assim, não entendi direito, acho que a empresa chama e-commerce. Eu não sabia o que era e-commerce, eu tava com 19 anos de idade, tava começando essas coisas a surgir. E aí o Diego, que é meu sócio hoje na GD, falou assim, para de ser idiota, e-commerce é um modelo de negócio que tá começando, que as pessoas compram online, vendem, e você recebe na tua casa sem precisar ir na loja e tal. Eu falei, tá, agora que eu entendi. Então Tá. essa não é empresa. Bem isso. E aí, passei na entrevista e fui começar a trabalhar lá pra eles, né? E eu acho que essa empresa ela foi um diferencial bem grande na minha vida, porque o dono da empresa, ele era um cara exigente e ele era um cara muito... Ele trouxe muito a minha veia analítica pro mercado, pro meu trabalho, que era uma coisa que eu acho que é essencial hoje no marketing digital. Né? Você operacionalizar, apertar botão, subir uma campanha no ar, é fácil. Né? Agora, analisar A os números, estratégia, as né? métricas, entender o que tá dando errado e aonde você tem que mexer para corrigir, é que faz a grande diferença, né? E eu acho que foi um pouco disso que ele me trouxe, sabe? Essa essência que eu aprendi muito Mas você com não acha ele. que isso é desde aquela época até hoje? Porque, até puxando de gancho para um tema que é em alta, que todo mundo acha que marketing digital é venda online, venda online, venda online, que todo mundo faz hoje em dia, vulgarizou, porque é meio que essa ideia, assim, de
O marketing digital, ele vai muito além da operação, de você colocar na plataforma e tudo mais. É a estratégia de saber em qual plataforma, como, quem é o público-alvo. Isso tem desde aquela época, então. Sim, tem desde aquela época. Inclusive. Prestadores de serviços falhos que não tem essa parte, né? Isso que eu quero dizer. Exatamente. E quando eu entrei lá, um dos motivos que eles me trouxeram era justamente entender o que a agência que estava na época estava fazendo e entender de que forma que a gente podia melhorar. Porque eles estavam muito focados só no Google, eles faziam só Google. Eles falavam, meu, tem um mundo de oportunidade, tem um mundo de lugares onde a gente pode anunciar hoje e a gente tá muito travado. E eles não estavam muito contentes com o resultado. E aí foi ali que eles me trouxeram o marketing digital, né? Foi ali que eles falaram assim, ó, você vai mexer com o Google Ads. Eu fui começar a entender o que era isso. Eu nunca tinha feito de curso de nada Todo e mundo tal. tava começando a entender o que era isso, né? Exatamente. Foi E bem aí no comecinho. foi assim que eu entrei, foi assim que eu caí no e-commerce, no marketing digital de uma forma geral. E nessas você até morou fora, né? Morei fora. Eu fui parar no Paraguai primeiro e depois eu fui parar nos Estados Unidos. Mas pra eu contar essa história, deixa eu contar um pouquinho da trajetória que me chegou até ali. Porque depois que eu trabalhei nesse colchão.com durante um ano, né? Chegou um momento que a gente terminou ali o contrato com a agência. Eu comecei a fazer toda a parte operacional de tráfego pago dentro da agência. Na época não falava tráfego pago, a gente falava mídia digital, mídia online. Eu fiquei ali um ano fazendo todo esse trabalho, só que aí a empresa acabou falindo. Não foi culpa minha, mas a empresa quebrou. Porque, Aí na eu não consegui verdade, vender nada online e a empresa fechou. Já o, pensou? mer- o mercado de colchão ele era muito prostituído na época, né? Então, assim, eles conseguiam Na vender. época? Eu não sei como tá hoje. Tá, ainda tá. Continua. Eles, na época, eles tinham a empresa deles que eles fabricavam os próprios colchões, né? Ela é uma indústria. E a margem deles era muito alta, entendeu? E aí, na verdade, não é que faliu. Eles optaram por fechar a empresa porque não estava sendo tão rentável quanto eles imaginavam. Os esforços que eles dedicavam para Betone, que era a empresa principal, fazia muito mais sentido para eles do que ficar investindo na colchão, onde eles tinham que competir preço com um monte de outra marca, enquanto que a empresa deles tinha uma margem de lucro muito maior e conseguia trazer muito mais resultado. Então, eles fecharam e ficaram só com a colchoaria normal mesmo. E aí, de lá, eu saí do mercado. Precisava novamente procurar emprego. E aí eu fui trabalhar na Axê como estagiário, Axê Farmacêutica. E lá, Nossa, outra de coisa. colchão pra farmácia. Totalmente diferente. Nada de marketing digital. Fui trabalhar na área de trade marketing. Trabalhar com PDV, sabe? Essas coisas. E aí eu fiquei 3 meses lá. E depois de 3 meses eu falo assim, eu tive algumas grandes decisões que eu tive que tomar na minha vida. Pra chegar onde eu cheguei hoje. Eu acho que uma dessas decisões eu tomei quando eu tava trabalhando na Axê. Porque eu tava com uma previsão de ser efetivado. O salário lá de efetivado era muito bom. Era um salário muito acima do que o teto ali da galera de publicidade pagava na época. Só que ao mesmo tempo que eu tava pra ser efetivado, eu recebi uma proposta de uma menina que eu conheci na faculdade que trabalhava na RH do Carrefour. E o Carrefour tava precisando de alguém pra fazer tráfego pago pro Carrefour.com. E aí eu falei, vamos fazer essa entrevista e vamos ver o que rola. E aí nesse processo eu passei na entrevista, o salário era metade do que eu ia ganhar quando eu fosse efetivado lá na Axê. Só que na Axê eu não tava feliz, não era o que eu tinha gostado muito de trabalhar com marketing digital na colchão.com. Eu falei, pô, eu vou é o momento que eu tenho que eu não É um preciso passo ganhar pra dinheiro trás pra pra dar dar dois dois pra pra frente. frente. E é o que você falou, é o momento, né? Tem gente que fala, lá vai ele falar o que ama, faça o que ama. Não, gente, são escolhas e na época ele pôde optar. Tem gente que não pode, mas ele Exato. pôde optar por fazer aquilo que ele achava que era mais coerente pra ele, né? Exato, eu não sei o que seria hoje se eu tivesse ido, qual caminho se eu tivesse sido efetivado, que provavelmente eu ia ficar na indústria farmacêutica, ia virar propagandista, eu tava em publicidade, mas eu tava decidindo ainda o que eu ia fazer da vida de fato, né?